meninas, tudo bem? Agora em matemática vamos dar continuidade então aí aos nossos estudos. Abram comigo na página 102, que hoje nós vamos estudar sobre as propriedades da multiplicação, tá bom? Então aí na página 102, abram aí para vocês me acompanharem. São 3 propriedades que nós vamos ver hoje. Então, a propriedade comutativa, essa que já está aqui no quadro pronta para te explicar para vocês. Depois nós vamos ver a propriedade também associativa e por último a propriedade chamada elemento neutro, tá bom? Mas vamos começar aqui pela propriedade comutativa. O que é, Tia Valquíria, propriedade comutativa? Ela é a propriedade em que nos mostra que a ordem dos fatores, tá? Na multiplicação não vai alterar o resultado. Ó, em uma multiplicação, a ordem dos fatores não altera o produto. Essa é a propriedade comutativa da multiplicação. Então, tanto faz eu ter aqui o 25 no multiplicador ou no multiplicando, da mesma forma o 12, ou seja, eu posso trocar aqui, tá? Eu posso ter aqui multiplicando e o 12 no multiplicador. Assim como eu posso ter ao contrário. Posso ter, então, no multiplicando o 12 vezes o multiplicador. Vai dar o mesmo resultado. 25 vezes 12, eu tenho aqui o resultado de 300. Assim como 12 vezes 25 também vai dar 300. Então, o que é então essa propriedade comutativa? Me mostra que trocando a ordem então dos fatores, o meu produto, o meu resultado final não vai alterar. Da mesma forma aqui, ó, no segundo exemplo, 3 vezes 125. Então, eu posso ter o 3 no multiplicando, o 125 no multiplicador. Ou eu posso fazer ao inverso, ou seja, ao contrário, 125 no multiplicando e o 3 no multiplicador, que eu vou ter então aí o mesmo resultado, que vai dar 375 ambas as contas. Por quê? Porque eu apenas troquei de lugar, certinho? Da mesma forma que com esse outro exemplo, 236 vezes 11. Aqui multiplicando e aqui multiplicador. Mas da mesma forma eu posso trocar, colocar aqui o 11 para o multiplicando e o 236 para o multiplicador. Tia Valquíria, por que você está falando multiplicando, multiplicador, produto? Porque são os termos da multiplicação, isso nós já vimos, tá? Então, multiplicando, multiplicador, produto. Mesmo alternando aqui, trocando os fatores de lugar, o meu produto não vai alterar. Então, 236 vezes 11 vai dar 2.596. 2.596. Vamos fazer agora de forma armada, na vertical, que eu fiz na horizontal. Mas vocês vão perceber que existe a forma mais fácil. Por isso nós colocamos sempre o multiplicando quando ele é maior em cima e quando o número é menor no multiplicador, ou seja, embaixo. Por que a gente faz isso? A gente faz isso porque facilita na hora de resolver a conta. Não quer dizer que se eu trocar os fatores de lugar, meu resultado vai dar diferente, tá? Então, por isso que você já ouviu até hoje o maior em cima e o menor embaixo na multiplicação, mas é porque facilita na hora da gente resolver os cálculos. Presta atenção, vamos fazer os mesmos exemplos aqui, ó. 25 vezes 12. E vou colocar aqui ao contrário, trocando os fatores. 12
vezes 25. Percebam que vai dar o mesmo resultado. O que eu estou fazendo agora de forma armada, vertical. Aquela que a gente tem costume de fazer em sala. Só para provar para vocês que a troca dos fatores não vai alterar o meu produto aqui, o meu resultado. 2 vezes 5, 10. Vai 1. 2 vezes 2, 4. Mais 2 vezes 2, 4. Mais 1, 5. 1 vezes 5, 5. 1 vezes 2. Chegou aqui no final, o que que eu faço? Eu somo, não é isso? Ó, vamos ver, tinha dado quanto naquela da outra vez? 300, lembra? Então, 0, 5 mais 5, 10 vai 1, 1 mais 2, 3. Percebam que olha aqui o meu resultado, 300. Agora aqui eu troquei a ordem dos fatores. Vamos ver se vai dar certo? Tem que dar. Por quê? Porque a propriedade comutativa não é o quê? Falando para mim que a troca, né, dos fatores não altera o produto. Então vamos lá. 5 vezes 2, 10. Vai 1. 5 vezes 1, 5. Mais 1, 6. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 1. O que eu faço aqui agora? Multipliquei já os meus dois números, então agora eu somo. 0 mais nada, 0. 6 mais 4, 10. Vai 1. 1 mais 2, 1 mais 2, 3. Olha aí, ó, 300, tá vendo? Ou seja, me provando que a troca aqui, ó, 25, tá vendo? Era multiplicando. Aqui ele passou a ser multiplicador. O 12 aqui era multiplicador e passou a ser multiplicando. O meu produto continuou o mesmo. Então, a propriedade comutativa é isso aqui. Você aplicar a propriedade comutativa é você resolver, tá, de duas formas, como? Trocando, invertendo a ordem dos fatores e provando que a ordem dos fatores não altera o produto. Então, vamos supor que a tia Valquíria deu para vocês lá uma atividade pedindo para que você aplicasse o quê? A propriedade comutativa. Como que deve ser feito? A tia Valquíria deu lá assim, ó, letra A. Então, vamos aí. 3 vezes 125. Ok? Então, agora eu vou aplicar a propriedade comutativa. Vou vir aqui, copiar. 125 vezes 3. Tá? E do outro lado, eu vou inverter. O meu multiplicando vai passar a ser multiplicador e o meu multiplicador vai passar a ser multiplicando. Então, ó, percebam, 3 vezes 125. Então, aqui eu estou trocando a ordem dos fatores e vocês vão observar que essa troca da ordem dos fatores não vai alterar o produto. Então, vamos lá. 3 vezes 5, 15. Vai 1. 2 vezes 3, 6. Mais 1, 7. 3 vezes 1, 3. Então, vamos para lá. Perceba que 3 que estava no multiplicador está no multiplicando. 125 que estava no multiplicando foi para o multiplicador. Segue o processo da multiplicação. 3 vezes 5, 15. Vai 1 para o próximo número que eu vou multiplicar. Lembrando que na multiplicação eu tenho que fazer o quê? Andar a segunda casa. Por quê? Porque agora no multiplicador eu tenho 3 casas. Unidade, dezena e centena simples. Aqui eu não fiz isso, por quê? Porque eu tinha somente a unidade. Mas aqui não, aqui eu tenho. Então, o que eu tenho que fazer? Qual é a regra? Andar uma casa quando eu passo para o segundo número que eu multiplico. Então, aqui está a primeira casa. Vai ser a segunda casa abaixo aqui. Se você quiser completar, então, as duas casas seguintes, com 0 para ficar mais fácil para você se orientar aqui, ok? Então, 2 vezes 3,
6 mais 1 que subiu, 7. Então, andei uma casa. Quer completar a casa aqui com 0? Pode, ó. Aqui a casa das unidades, casa da dezena, casa da centena. Certinho? Se você quiser até completar com 0 aqui, também não tem problema. Continuo, então, para a terceira casa agora aqui, das centenas. E vou multiplicar. 1 vezes 3, 3. Então, aqui, ó, o 3 vem aqui. Deixa eu colocar de preto. Então, 3 vai vir aqui, ó. 1 vezes 3, 3. Tia Valquíria, eu posso completar com 0 aqui também? Pode, não vai interferir. Agora eu faço o quê? Somo. Percebam, 5 mais nada, 5. 7 mais nada, 7. 3 mais nada, 3. Observa, então, que foi trocado, tá? Os fatores de posição, de ordem, de lugar, e o meu produto permaneceu o mesmo, provando, então, com a propriedade comutativa, uma das propriedades, tá, da multiplicação, que a ordem dos fatores não altera o produto. E percebam também que quando eu tenho um número apenas no multiplicador ou 2, que seja ele sendo menor do que o multiplicando, torna-se mais fácil a resolução. Quando eu tenho o número maior no multiplicador, percebam que é um pouquinho mais difícil, um pouquinho mais confuso, complicado para eu resolver. Então, por isso, nós, professores, sempre falamos, procure colocar o número menor no multiplicador quando você o tem. Então, como nós temos aqui um número menor, sempre é melhor colocar no multiplicador porque torna a multiplicação mais fácil, mais ágil de fazer. Não quer dizer que vai alterar o seu produto, que vai dar alguma diferença. Não, vai dar o mesmo. No entanto, a forma de resolver é um pouco mais confusa, um pouco mais complicada. Tá bom? Certinho? Agora vamos comigo aí na página 103. Vamos então agora efetuar então os cálculos da propriedade associativa. O próprio nome já diz, associativa, vem de associar. Então o que nós vamos fazer? Associar os elementos então dessa multiplicação aqui de forma diferenciada, em ordens diferentes. Então nós temos 3 formas, tá? De associar os números de forma diferente. Só que aqui no quadro da Tia Valquíria só coube para eu colocar 2. Depois eu continuo então no próximo modelo, tá? No próximo exemplo. Então vamos fazer esses 2 aqui. Primeiro, então, nós vamos começar associando, ó, esse primeiro com o segundo. 15 vezes 10, 150. Copio, tá? Desço o que eu não estou usando. Parece muito com expressão numérica, tá, galerinha? Só que a diferença aqui na propriedade associativa, ela não vem com parênteses, mas o processo de associando se parece muito. Resolvi os 2 primeiros, o que eu não usei eu desço, tá bom? Eu desço. Então vamos aí. Agora, 15 vezes 10, 150. Copiei o restante, desci aqui, ó, os que eu não usei. Agora eu vou usar esses 2 aqui que me restaram. 150 vezes 18, que vai dar o total de 2.700. Resolvi. Usei todos os elementos que eu tenho aqui, então, tá? Nessa operação, nessa multiplicação. Vou para o segundo exemplo aqui. Qual a outra forma que eu tenho para associar aqui? O que eu posso fazer? Aqui eu não associei os 2 primeiros, então aqui eu vou associar os 2 últimos. Se eu vou associar os 2 últimos, quer dizer então que eu vou descer o primeiro, vou repetir ele, tá? 15 vezes. Associo os 2 últimos, 10 vezes 18, 180. Bom, então se eu desci o 15, que eu não usei agora, associei os 2 últimos, agora me restou somente esses 2 para fazer então o quê? A associação. A multiplicação aqui, 15 vezes 180, vai dar também 2.700. Se não der, é porque tem alguma multiplicação, alguma conta sua errada. Por quê? Porque aqui na propriedade associativa, ela vem nos dizer o quê? Que nós podemos
associar, tá? Uma multiplicação de 3 ou mais fatores, no caso aqui é 1, 2, 3, tá? Mas pode vir com 4 fatores, 5, 6, pode ser uma conta muito maior. Aqui no nosso caso nós temos só 3 fatores, é de 3 para frente, tá? Nós podemos associar esses fatores então de diversas formas, de várias maneiras, como eu falei no início, 3 formas, tá? E mesmo associando de várias maneiras, o resultado sempre vai ser o mesmo, porque o que está acontecendo aqui é só a forma de associação que eu estou diferenciando, eu estou trocando de certa forma a ordem que eu estou resolvendo os fatores, tá? Então por isso que aí na página 103 nos fala assim, ó, em uma multiplicação de 3 ou mais fatores, a associação dos fatores de diferentes maneiras não alteram o produto. Esta é a propriedade da multiplicação, que nós chamamos de associativa, porque eu associo os elementos, tá? De várias formas, de várias maneiras, em várias ordens, e o resultado, o produto, não vai ser alterado. Então percebam aqui que eu já associei de 2 formas, os 2 primeiros desse último. Associei então que me sobrou 2.700. Repeti então aqui, desci o primeiro termo, tá? O primeiro elemento aqui da minha multiplicação, e associei, resolvi os 2 últimos, coloquei o resultado. Multipliquei então o que eu não tinha usado, o que eu desci, o que eu repeti aqui pelo meu resultado da associação, que deu 2.700, o mesmo resultado. Vamos fazer então, tia Valquíria, a terceira forma? Vamos. Copio, né? Novamente, 15 vezes 10 vezes 18. Ah, interessante, tia Valquíria, quando você me pedir para aplicar a propriedade da associativa, eu tenho que fazer as 3? Não, a não ser que esteja pedindo para que você aplique de 3 formas diferentes a propriedade da multiplicação chamada associativa. A não ser, tá? Se não estiver pedindo de 3 formas, você apenas precisa, tá? Aplicar de 2 formas, certinho? Então vamos seguindo aí. A terceira forma. Bom, tia Valquíria, no primeiro modelo, nós associamos aí os 2 primeiros, repetir o último. Mas agora, tia Valquíria, você já desceu o primeiro e associou os 2 últimos. Como que nós vamos associar agora? Pois bem, então agora nós vamos associar o primeiro com o último, aonde eu vou resolver 15 vezes 18, tá? Então eu pego 15 vezes 18, que vai dar 270, tá? E vou descer, então, o número que eu não estou usando, que é o vezes 10. Então, repito ele aqui, ó, vezes 10. Chegou aqui, vou associar, então, esse meu resultado. 270 vezes 10 vai dar, então, 2.700. Não é o mesmo valor? Pois bem, então essas são as 3 formas diferentes que nós temos para fazer uma associação. Então, olha aí, peguei o primeiro com o último e desci o do meio. E assim multipliquei, dando o mesmo resultado. Então, percebam que a ordem em que eu associo os meus fatores não altera o meu produto. E lembrando, você só precisa aplicar as 3 formas se na atividade estiver pedindo. Se não estiver pedindo para que você aplique as 3 formas, basta somente 2, tá? Uma só não pode, tem que ser 2. Por quê? Porque uma só se mostra o quê? Apenas uma única forma de associação. Quando você aplica de 2 formas, então você demonstra 2 formas diferentes. Mas, tia Valquíria, eu posso escolher 2 dessas 3? Sim, se você achou a mais fácil, a primeira e a última que eu expliquei, ok. Ou se você achou, então, a segunda que eu expliquei e a última mais fácil, também ok. Desde que seja, tá, dessas 3, 2 formas aplicadas, ok? Vamos um exemplo aqui agora, como se a tia Valquíria tivesse, então, dado lá no seu caderninho. Aplique a propriedade associativa da multiplicação.
Então, vamos lá. Vem para você lá no seu caderninho, né? Letra A. Aí, vamos supor que está lá assim, ó. 2 vezes 3 vezes 10, né? Letra A. Tia Valquíria, você pediu para eu aplicar a propriedade associativa. Como faço agora? Então, está aqui no meu caderninho, vou saltar uma linha e vou começar a aplicar. Copio da forma que está, resolvo. 2 vezes 3, vou resolver aqui aplicando os dois primeiros elementos, associando os dois primeiros elementos. 2 vezes 3, 6, tá? E desço, então, o que eu não vou usar. E agora associo, então, o restante. 6 vezes 10, 60. Ok, fiz a primeira associação. Para fazer a segunda associação, eu copio aqui do lado, ó, a mesminha que a tia Valquíria copiou lá no quadro, no caso, na nossa lista, enfim, na atividade que você estiver observando. Então, copia esse número novamente. 2 vezes 3 vezes 10. Só que agora você vai precisar fazer o quê? Associar de forma diferente que você associou a primeira vez. Então, se eu associei os dois primeiros números aqui, os dois primeiros elementos, então eu vou agora associar os dois últimos. E vou repetir que vou descer, então, o primeiro. 2 vezes. Aí eu venho 3 vezes 10, 30. E resolvo. Números diferentes, mas o meu resultado tem que dar o mesmo. 2 vezes 30, 60. Percebam que eu tenho o mesmo resultado. Então aqui, vamos supor que na atividade que eu pedi, só era para ser aplicada a propriedade associativa. Eu não deixei escrito lá que era de 3 formas. Então pronto, resolvido a minha atividade, tá vendo aí? Apliquei então a propriedade associativa, certinho? Entenderam aí a propriedade associativa? Ok? Então vamos agora para outra propriedade chamada elemento neutro. Na página 103, tá? Continuando aí na página 103, onde fala sobre o elemento neutro. Então, o que é o elemento neutro na multiplicação? Lá na adição, o elemento neutro é o zero, né? Lembram? Mas na multiplicação, o elemento neutro é o quê? O número 1. Por que, tia Valquíria, o número 1? Porque todo número multiplicado por 1 é ele mesmo. Lembra que a tia Valquíria sempre fala isso na hora da multiplicação para vocês? Na hora da tabuada? Né? Então, 7 vezes 1, 7. 8 vezes 1, 8. 9 vezes 1, 9. 3 vezes 1, 3. 5 vezes 1, 5. 4 vezes 1, 4. 6 vezes 1, 6. Então, perceba 1 vezes 1, 1. Percebam que todo número multiplicado por 1 é ele mesmo. Então, o elemento neutro da multiplicação aqui vai ser o número 1. Sendo assim, toda parcela, tá? Como fala aqui, ó, em uma multiplicação, os fatores na qual um deles é igual a 1, o produto é igual ao outro fator. Então, perceba aqui, ó, eu tenho um fator de 267 e o outro fator é 1. Se um dos fatores é o número 1, o meu resultado aqui, ó, o meu resultado aqui vai ser, então, o outro fator diferente de 1. O outro fator aqui diferente de 1 é o 267. Sendo assim, 267 vezes 1, 267. Letra B, 1548 é um fator e aqui novamente o 1, o outro fator. Toda vez que um dos fatores na multiplicação for 1, o resultado será igual ao outro fator. O outro fator aqui é qual? 1548. Da mesma forma, segue aqui. 6.985 é um fator e o outro fator, ó, é o número 1. O número 1 é o elemento neutro, tá? Das propriedades da multiplicação. Por quê? Porque toda vez que eu tiver o fator em que um deles é o 1, o resultado será igual ao outro fator. No caso aqui, 6.985.
Tá? Ó, 1 vezes, aqui eu troquei, né, alternei aqui, coloquei 1 primeiro. Por quê? Para mostrar para vocês que não interfere. O 1 pode estar no final, como ele pode estar no início. Ele é um dos fatores, então continua a mesma regra, tá bom? Então, na multiplicação de 2 fatores, no caso 2 números, tá bom? Então aqui eu tenho o primeiro elemento, o segundo elemento. Então, um dos fatores, um dos elementos é o número 1, o resultado vai ser igual ao outro fator. Então, 1 vezes 8.000, 8.000. Essa é muito fácil, né? Melzinho com açúcar. Bom, galera, então hoje na aulinha de matemática que nós vamos estudar é isso. Sobre as propriedades, então, da multiplicação, tá? Propriedade comutativa, aquela que trocando a ordem dos fatores na hora de você resolver, colocando o multiplicador em cima ou trocando a ordem lá do multiplicando, né? O produto vai ser o mesmo. A propriedade associativa, que o próprio nome já diz, associativa, que vem de associar de formas diferentes. Nós temos 3 formas de associar, tá? Mas o resultado, o produto vai ser o mesmo, não vai mudar, não vai alterar. Então nos prova aí que associando de forma diferente o produto permanece o mesmo. E elemento neutro, a terceira propriedade então da multiplicação. Qual é o elemento neutro da multiplicação? O número 1, onde todo número multiplicado por 1 é ele mesmo. Então, quando eu tiver uma multiplicação de 2 fatores, tá? 1, 2, 1, 2. Não importa se 1 está no início ou no final. Então, e tem que ser multiplicação somente com 2 fatores, tá? Então, em uma multiplicação com 2 fatores, em que um dos fatores seja 1, o resultado sempre será igual ao outro fator. Espero que vocês tenham compreendido, entendido o que a Tia Valquíria explicou. Se ainda tiver alguma dúvida, me mandem lá no WhatsApp para que eu possa estar esclarecendo para vocês. E as atividades que nós vamos resolver em relação a essas propriedades se encontram na página 104, na página também 105, tá? E na página 106, tá bom? Então são 3 páginas aí de atividades. Façam com atenção, lembre-se que nós estamos trabalhando com números, então um resultado que você multiplica errado aí, porque às vezes esqueceu a tabuada ou se equivocou aí, prestando atenção em outra coisa e não tendo foco na sua tarefa, você vai errar. Então separa um momento para você fazer a sua tarefa, se isola de todos os outros movimentos que está acontecendo na casa, para que você tenha concentração ao fazer a sua tarefinha, tá bom? Beijo, fiquem com Deus e até a próxima aula.